Como joga Jean Lucas, o volante que é um ponta de lança do Bahia de Rogério Ceni? Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e o Visão para Jogo tá de volta para um jogador que merece e merece muito. Jean Lucas fazendo uma grande temporada no Bahia e depois dos 2 gols que ele meteu sobre o Juventude, a gente tinha que falar dele aqui no canal. Por isso, eu tô aqui do lado de 20 anos do Alicane. Analisou como tá jogando o Jean Lucas na temporada. E é um jogador que é esse ponta de lança, né? Esse interno pela esquerda que tem essa característica de pisar muito na área e que depois dos 2 gols, né, 20 anos? Já era uma pauta nossa antiga. Já era. Mas agora totalmente justificada pra gente falar dele. É um cara que melhora muito, né, do que mostrou em 2024 pelo Bahia, pelo menos na reta final do ano, não vinha bem, melhora muito nesse 2025 e é um cara que é impressionante como infiltra, né? Entre os meias centrais no futebol brasileiro, é o cara com mais toques dentro da grande área, é o jogador com mais gols entre os meias centrais, 2 no Campeonato Brasileiro, Esses e 2 que colocam agora ele, de fato, como o jogador que mais marca gols entre os meias centrais no Campeonato Brasileiro. É o segundo em gols esperados, é um jogador que mais cabeceia na posição, infiltra demais. O ponta de lança, né? É o meio-campista que chega para finalizar as jogadas. O Everton Ribeiro é o armador, é o cara que se aproxima da bola e o Jean Lucas é o cara que infiltra para concluir a jogada. Então é um Bahia que funciona muito bem, que potencializa peças e o Jean Lucas está jogando muita bola. Vale o vídeo, a gente vai explicar bastante coisa sobre o jogo do meio-campista do Bahia. Vamos lá, mas antes vou pedir pro pessoal aqui deixar o like. Você que é torcedor do Bahia, gosta dos nossos conteúdos, deixa o like, se inscreve no canal. A gente tem clube de membros, tem QR Code também aqui em algum lugar na tela, né? Deve estar aqui o QR Code para você apoiar nosso projeto, jornalismo independente, análises independentes. É isso. A gente faz bastante conteúdo legal e a gente precisa da sua força. Se você quiser só deixar um like, já é muito pra gente, a gente agradece bastante, mas também tem as outras opções. Agora, vamos lá focar, vamos trazer essa análise do Jean Lucas. E o primeiro gol do Jean Lucas mostra muito a questão da estrutura e do posicionamento ofensivo que tem esse time do Bahia do Rogério Ceni. Vai dar pra ver. 3 zagueiros, né? O David Duarte, enfim, fale como você quiser. O Ramos Mingo e o Arias segurando como zagueiro da direita, com o Luciano Juba até pela direita nesse momento, normalmente é o volante da esquerda. Ele pode jogar aqui, ele pode jogar aqui, ele pode jogar muitas como interno, como né? um ala esquerda, ele pode jogar onde for do lado esquerdo do campo, nesse momento como um volante ao lado do Caio Alexandre. A jogada vai continuar e a gente vai começar a reparar no Bahia nessa estrutura do 3-2-5, né? E olha que interessante, o Everton Ribeiro ocupa essa faixa do campo, ele desce pro lado direito e o Ademir tá por dentro, por quê? A bola vai chegar por aqui, o Ademir vai infiltrar, vai ultrapassar, vai aproveitar da amplitude para chegar no fundo e fazer a jogada do gol. O Jean Lucas ocupa a faixa do interno da esquerda, com o Pulga em amplitude e o William José como o jogador para concluir jogadas como centroavante. Mas repara, o armador desce para construir, o ponta de lança fica próximo do centroavante para concluir a jogada. E é um padrão que a gente nota muito claramente nesse time do Bahia, né? O passe é muito bom, a gente acelera a jogada para mostrar a jogada do Ademir. Ele faz um corte espetacular e olha o Jean Lucas posicionado. Ele tá na linha do William José por aqui. Ele vai ser muito inteligente. 3 passos para trás para abrir espaço da marcação. O cruzamento é muito bom do Ademir na jogada pelo lado direito. E aí o Jean Lucas, só com esse espaço, já consegue concluir de primeira e colocar a bola na rede. Suficiente, né? Para não deixar o zagueiro travar. Ele quase trava. Exatamente. Mas é o suficiente. E é um raciocínio rápido, é uma noção de posicionamento que você vê muito pouco volante fazer. Sim. O Jean Lucas é um volante, sim, de origem, mas é um cara que tem muita qualidade para atacar a última linha também e vai muito bem no Bahia dessa maneira, né? Aqui de novo, o Pulga, o Jean Lucas, o William José e o Ademir por dentro, com o Everton Ribeiro por fora mais uma vez, né? E vai dar para ver de novo, olha aqui, o Pulga, aqui o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas, o Ademir e o William José. A bola é virada, o Jean Lucas posicionado entre o ponta e o centroavante, tá pelo lado esquerdo, vai participar da jogada e vai reclamar de pênalti, a batida em gol vai acontecer. E no rebote, ele bem posicionado para fazer o segundo gol dele contra o Juventude, segundo do Bahia na partida. Total ponta de lança mesmo, né? O Total, cara tá junto chega ao pra centroavante na finalizar, área. exatamente. E assim, os 2 gols, não são gols de sorte, de individualidade, são gols coletivos do Bahia, que pra mim é o time mais coletivo do futebol brasileiro nesse momento, um dos times mais encaixados do futebol brasileiro,
com o Rogério Ceni. E a gente vê esse detalhe toda hora, né? Jogo contra o Internacional. E a combinação dos caras do lado esquerdo funciona e funciona bem. Caio Alexandre, Luciano Juba e Jean Lucas. E repara, o Jean Lucas pode fazer funções diferentes ao longo do jogo também. É um Bahia que se adapta muito bem. Nesse momento, o volante é o Caio Alexandre, o interno é o Jean Lucas, o ala, o ponta esquerda é o Luciano Juba. Mais pra frente a gente vai ver outros exemplos, né? E a jogada pelo lado esquerdo é muito interessante. O corte do Jean Lucas para escapar da marcação, a batida do Eric Pulga para dentro, a finalização, o rebote, gol do Jean Lucas pisando na área, aparecendo para ser um jogador para, de fato, finalizar bem as jogadas, né? Aqui, Pulga é o ala, Juba é o interno, Jean Lucas é o volante. Então veja a mudança, né? Mudam as peças e a estrutura se mantém a mesma, né? Permanece a mesma. O Pulga bem aberto, o Jean Lucas mais como um volante, com o Luciano Juba como esse interno, entre o ponta e entre o volante, entre também o centroavante. Ainda assim, mesmo como volante, o Jean Lucas tem a capacidade e tem a característica de infiltração para se tornar uma opção de conclusão de jogada. A jogada do Pulga é maravilhosa. O passe do Jean Lucas acontece, o Juba chega no fundo, a batida do Jean Lucas crava contra o Internacional na Copa Libertadores. De novo, gols iguaizinhos, né? No Beira-Rio e também na Fonte Nova. Só uma questão, Vincenzo, é importante, porque quando o Pepe Guardiola vem e inova tudo há quase 20 anos, com o jeito posicional, né, de você ter o 3-2-5, o ponto esquerdo é bem ponto esquerdo, o meio esquerdo é meio esquerdo, ou interno pela esquerda, como queira, os jogadores não podiam sair daqueles setores deles, né, que andava era a bola. Hoje em dia, com a modernidade, com outras variações e também com os antídotos que são desses grandes sistemas, né, você consegue encontrar formas de bloqueá-los. Os times estão buscando serem posicionais, como o Rogério Ceni é muito posicional, essa escola do Manchester City, enfim, né, que até falam que o Rogério Ceni é o melhor técnico fora do Manchester City do grupo, né? Do grupo City, com certeza. Falam internamente, né? Isso já foi divulgado. Então, o Rogério Ceni tem o sistema posicional, só que os jogadores têm a liberdade de saírem das suas funções desde que outro jogador ocupe aquele espaço. É rotação de funções, né? Que também o Klopp ajudou muito a mexer nisso, claro, nessas coisas da tática. O Henrique, né? É o maior exemplo disso. Sim. É um 3-2-5, posicional demais. Mas os caras não param de se mexer. Não param. E até li uma teoria, até, perdão pelo grande parênteses aqui, mas claro. Vale para acrescentar o vídeo, né? É uma teoria do futebol pós-humano, que é um futebol que está muito pautado na estrutura do que no lado humano e individual. Então, não importa o que aconteça, e as individualidades, sim, elas existem, né? O caso do Jean Lucas é que é um interno com capacidade importantíssima de infiltrar e fazer os gols. Agora, a individualidade existe dentro de uma estrutura, para suportar uma estrutura e não para brilhar sobre uma estrutura, né? Então é interessante demais. Foi longe, hein? Mas a gente viajou aqui. Mas o Bahia é um exemplo, e talvez o maior exemplo do jogo posicional no futebol brasileiro, claramente pela influência do Grupo City, enfim, que tem conseguido trazer essa realidade do futebol mundial para a realidade do futebol brasileiro. E quanto mais tempo de trabalho, claro, e mais é a gente vê isso demais. acontecer, né? Não confunda, jogo contra o Nacional, não contra o Internacional, apesar da camisa vermelha, né? 2 volantes, o Cauli e o Caio Alexandre, nesse momento. Jean Lucas e Everton Ribeiro, os internos. William José, o Eric, espetado pela direita, o Eric Pulga, espetado pelo lado esquerdo. O Eric jogou de lateral nesse jogo. Lateral direito, exatamente. E aí a questão é, o Caio Alexandre vai conduzir muito bem essa bola. E quando você tá muito bem, você tá ocupando o espaço muito bem, de maneira racional, essas combinações acontecem de maneira mais fácil, né? Então o Caio Alexandre conduz e quebra a linha. O Jean Lucas nota, e isso é importante, ele consegue ter o discernimento para ultrapassar, para atacar as costas do jogador que tá marcando ele. E o Caio Alexandre vai fazer uma jogadaça. A condução, o passe de quebrar, de fato, essa marcação pro William José, que só com um tapa de perna direita vai colocar o Jean Lucas na cara do gol. Espetacular a jogada do Bahia. Olha o espaço que tem o Jean Lucas para fazer esse gol. De novo, a característica de um volante ponta de lança, finalizador e um cara que infiltra muito bem na área. De novo, o Cauli faz o corte pro meio, até a melhor jogada era lá do outro lado. Concordo. Aqui com o Eric Pulga sozinho, né? Acho que é o Eric Pulga, não sei se é ele não. Mas enfim, sim. E aí o passe do Lúcio Rodrigues, do Cauli, perdão, é um passe que quebra a linha de marcação completa do Atlético Nacional para um Jean Lucas que nota a possibilidade de infiltração, infiltra entre os zagueiros e aí olha o espaço que vai ter o Jean Lucas para concluir. Sorte do Atlético Nacional que aqui o zagueiro
zagueiro pelo lado direito consegue dar o carrinho e consegue fazer esse corte. E essa infiltração é importante. O Jean Lucas, para trazer número, é o jogador com o meio-campista na Série A que mais tem acelerações registradas. É o cara que mais acelera, que mais tem a capacidade de fazer essa infiltração com e sem bola. Isso é importante demais nesse jogo contra o Internacional. Ele infiltra muito bem, na hora de concluir, acaba perdendo a jogada, acaba perdendo o gol. E nesse lance contra o Boston River, é muito interessante. O Jean Lucas é volante nesse jogo, porque você repara, são 6 caras na última linha, né? Você tem 2 internos por ali, mas o Jean Lucas é um a mais. Mesmo quando posicionado como volante, como a gente já mostrou no vídeo, como eu já salientei, eu volto a falar, ele coloca-se dentro da grande área, ele vira mais uma opção. E aí pensando num Bahia que pode atacar times que têm dificuldades nessa bola cruzada, nessa bola aérea, é um Jean Lucas que nessa infiltração é uma peça muito importante. São nesses jogos que o Bahia, em tese, tem favoritismo e vai ter mais superioridade que o Rogério Ceni escala o Jean Lucas um pouco mais atrás. Exato, porque ele sabe que ele vai fazer esse movimento. Exatamente, você vai ter um homem a mais, você vai ganhar em superioridade numérica e isso é muito bem mostrado aqui. Ele tá livre de marcação, faltam jogadores do Boston River para conseguir parar o Jean Lucas nesse momento. Infiltra, cabeceia e coloca na rede. Aqui é condução, a aceleração do Jean Lucas com bola, passa pela marcação, vai muito bem, faz um corte nojento ali no Abner, né, zagueiro do Juventude, consegue bater de perna esquerda e gerar uma chance perigosa também. Baseado em condução, característica de um ponta de lança. Aqui de novo, enxerga o espaço, tem o discernimento para isso, infiltra nas costas da marcação, recebe um bom passe, mas de perna direita não consegue concluir tão bem, o Lianco trava. Contra o Botafogo, contra o Corinthians, perdão. E aqui é interessante, né? De novo, Juba aberto, Pulga por dentro, Jean Lucas como volante, tá? O cara posicionado como volante nesse momento, não tem problema. Infiltra, se torna uma opção e consegue receber bem essa bola para gerar uma grande defesa do Donelli nessa partida. Então assim, ponta de lança na essência, é um meio-campista que tem muito da finalização da jogada dentro da característica do seu jogo. E é um jogador que faz muito sentido para ajudar o Bahia e esse esquema posicional e que precisa dessa infiltração, porque gera muita largura, gera muita amplitude, abre muito espaço entre os jogadores da defesa do adversário. Com essa infiltração, você ganha uma ameaça muito grande. O Jean Lucas não pode sair do time do Bahia. Não à toa que é um dos times que vai brigar por essa vaga aí no G4 da Libertadores, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. E tem tanto visão para jogo do Bahia aqui, já falamos de Pulga, já falamos de Juba, a gente já fez alguns jogos Análise do Bahia. dos jogos, exato. Né? Na Libertadores teve algumas análises, então tem muito conteúdo legal do Bahia aqui e o Jean Lucas é essa peça fundamental. A gente estava devendo, né, o vídeo do Jean Lucas e não tinha semana melhor pra gente falar sobre ele, porque realmente ele tá fazendo uma temporada muito boa, mais uma, né, no futebol como jogador profissional e também com a camisa do Bahia. Vincenzo, pra fechar, Jean Lucas é esse pilar, é o principal jogador do Bahia na temporada? Olha, principal jogador é complicado num time que tem muitas estrelas. Em brilho individual, talvez, tá? Mas acho que existem outras peças. O Luciano Juba, para mim, faz um ano muito interessante. É um Bahia que tem ganhado. O Eric Pulga, até, inclusive, colocado em seleções do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? É um jogador que tem um destaque muito interessante também. Não sei se é com margem, tá? Mas não é impossível, não é nenhum crime falar que o Jean Lucas é o jogador que mais brilha individualmente no Bahia nessa temporada. É o que mostra, né? A qualidade do Jean Lucas. Em questão de salto, do final da última temporada para esse, com certeza é o maior salto. Perfeito. Se você é torcedor do Bahia, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise ou você gosta de futebol no geral e viu o nosso trabalho aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. A WTV está com um crescimento inacreditável. A gente dobrou de tamanho em 1 mês e meio e a gente está muito feliz com o crescimento, agradece demais vocês. O QR Code está aqui do lado, né, nesse canto aqui da tela, se você quiser fazer uma doação. Também tem nosso clube de membros, veja aqui no canal, aqui embaixo, clique em Seja Membro e você vai ver as opções que você tem. Tudo para apoiar esse projeto independente, o projeto que está crescendo muito e que traz diferencialmente análises para vocês. A gente tenta explicar os porquês do futebol e a gente está muito feliz com o retorno que a gente está recebendo de vocês. Esperamos vocês também no próximo Visão para Jogo. Até lá!